Oi, gente, a paz seja convosco. Estamos iniciando mais um devocional aqui pelo canal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer o capítulo 16, onde fizemos capítulo 15 e hoje o 16. Eu já estou aqui com as minhas anotações para compartilhar com você, ok? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, se você ainda não me conhece, meu nome é Eurides e é um prazer receber você aqui no canal. Seja bem-vindo. Aqui nós falamos de vida, falamos da palavra do Senhor. Creio e prego a esse respeito que por meio da palavra o Espírito Santo de Deus muda a nossa maneira de pensar e aí nós mudamos a nossa maneira de agir e consequentemente tudo ao nosso redor muda. Eu acredito nisso. Então eu convido você a ficar aqui comigo. Vamos aprender um pouco mais da palavra. Nós estamos fazendo o livro de Josué e tem sido bênção. O Senhor tem falado conosco grandemente e eu acredito que hoje será mais um dia onde o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, você que chegou aqui pela primeira vez, eu vou convidar você a ficar até o final, ok? Não sai não, fica aqui até o final. Se você assistir aqui esse vídeo, você gostar, aí você se inscreve no canal, ok? Agora, mesmo que você não se inscreva, deixa para mim o teu like, que isso também já ajuda e também já assim me dá um ânimo, sabe, para mim continuar aqui gravando, trazendo conteúdo aqui para o canal, ok? Tem aqui um pessoal que já está comigo, já está fazendo o devocional desde o capítulo 1, nós estávamos fazendo live, agora eu estou gravando e colocando por conta do horário, estou com um pouco de dificuldade, mas aqui no canal está todas as lives, tá? Do capítulo 1, então, até aqui onde nós estamos, então, eu convido você a dar uma olhadinha e depois você se inscrever, ok? O pessoal que já está aqui comigo, sejam bem-vindos, então é um prazer. Vamos juntos aqui aprender mais do Senhor. Convido você neste momento a abrir o teu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Se você puder, aí onde você está, fale com o Senhor, fale para que Ele fale ao teu coração, mostre ao Senhor que você está disposto a aprender um pouco mais nesse dia, um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Feche teus olhos aí. Pai, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Pai. As suas misericórdias nessa manhã se renovou sobre a minha vida e sobre a vida de todos esses que aqui estão, Pai. Muito obrigado. Que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações, fala, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ao terminarmos aqui, Senhor, esse devocional, que estejamos na tua presença, cheios de alegria, e com o nosso coração cheio da tua palavra. Eu te agradeço por aqueles que aqui já estão e também por aqueles que vão chegar, Pai, que seja feita a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, gente. Eu espero que esteja tudo bem, que você esteja me ouvindo direitinho. E vamos lá, vamos para o capítulo 16, então. O capítulo 16 é um capítulo curto, né? Ele tem 10, deixa eu confirmar, 10 versículos apenas. Então, este capítulo vai falar sobre as terras das tribos de Efraim e Manassés. Vai falar a respeito dos filhos de José, né? A herança que os filhos de José receberam. Então, eu deixei aqui já marcadinho, como tenho feito em todos os devocionais, o meu devocional, aquilo que o Senhor tratou comigo, eu quero compartilhar com você. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno de anotação, vai anotando tudo aquilo que para você foi importante. Mas, claro, vou convidar você também para deixar o teu comentário. Comenta durante o vídeo aqui, nosso devocional, faça o teu comentário, fala para mim de onde você é, de onde você está assistindo, enfim, se você é novo aqui, coloca o seu nome aí, né, que aí vai ser bacana eu saber de onde você é e quem está aqui comigo, ok? Mas bora lá, abra sua Bíblia aí, Josué capítulo 16. Bom, o tema de hoje do nosso devocional, herança com responsabilidade, tá? Esse é o tema do nosso devocional aqui. Dos versos 1 ao 4, nós vamos ver isso, a herança dos filhos de José. Vamos ler? Aqui hoje, poucos versículos, vai dar pra gente ler. Bora lá, ó.
Está escrito: as terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os Jefletitas, nomes diferentes, né? Até a região de Bet-Heron de baixo. Então, ia até Gézer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam as suas terras como sua propriedade. O que é que nós vemos aí? Deus, ele é fiel. Aplica isso já na sua vida. Esses 4 versículos aqui, a gente já pode fazer essa aplicação. Ó, Deus é fiel às suas promessas. Havia uma promessa e aqui, né, a tribo de Manassés e Efraim, aqui os filhos de José, eles estão também tomando posse, recebendo então as terras que a eles foram prometidas, ok? Aí, ó, vamos ver, o 5 ao 9 vai falar da cidade de Efraim. Vamos ver, ó, 5, tá? As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava no norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Tanat-Siló e passava além dela a leste, indo até Janoa. Daí descia até a cidade de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapuã ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. Então, aqui, né, recebem... Efraim, né, recebe aqui a sua parte, né, aliás, gente, eu não vou editar isso aqui, tá? Não vou não, porque a gente tava fazendo a live e eu entrava aqui e falava, então quero continuar nesse formato. Então, olha só, eles recebem a sua parte e um limite que é bem claro. Então, o que a gente pode aplicar aqui na vida da gente, o que a gente pode tirar desse devocional é que nós devemos respeitar os limites, tá? E direção de Deus. Então tem aqui um limite, nós vemos isso, nessa divisão existe limites, vai de uma parte a outra, e tudo assim, a gente pensar assim, tudo dito, documentado, tá? Cada um sabia ali até onde iam as suas terras. E assim também foi, né, aos filhos de José, e enfim, todo o povo de Deus, para todas as tribos. Então, quando nós olhamos, talvez você olhe para esse capítulo, você fala, mas esse capítulo aqui não tem muita coisa. Tem sim, gente. Toda a Bíblia sempre tem algo, quando você abre o seu coração, sempre tem algo para Deus tratar. E aqui, algo que eu tiro e estou compartilhando com você, que você pode também tirar, entender os limites. Deus é Deus que nos abençoa, mas o próprio Deus, ele coloca limites, né? Não é porque nós somos abençoados, somos filhos de Deus, que é bagunçado, não, tá? Então, como nós estamos falando aqui sobre conquista e tomar posse da promessa, nós vemos isso, o livro de Josué é riquíssimo em detalhes, né, de
como foi dividido, quem fica com qual parte e o limite para cada tribo. Então, aqui está colocado, então, vai da cidade de Asterote a Naarate, e são nomes difíceis da gente falar e de ler, mas o que eu quero deixar aqui, o que eu aprendi, algo assim muito interessante sobre limites, a bênção de Deus. Deus nos abençoa, Deus cumpre as suas promessas, mas tudo tem um limite. Ok? Senão a gente pensa assim que não, nós somos abençoados, nós podemos fazer de qualquer forma. Não podemos, e aqui está uma prova. E por que o limite? Para se ter ordem, né? Se ter ordem. Lembrando que são tantas tribos, são tantas pessoas aqui, eles estão tomando posse daquilo que Deus havia prometido, porém não poderia ser bagunçado, ok? Então guarda isso também. Quando você e eu, ainda nesses dias que nós estamos vivendo, a bênção de Deus, ela tem um limite. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós podemos fazer de qualquer jeito. Isso, gente, é o que eu tirei aqui e estou compartilhando isso com vocês, ok? Se você leu alguma parte aí, você fala, mas eu vi dessa forma, compartilhe aqui. Vou amar também saber o que é que Deus está tratando com você, ok? Então tá, respeite os limites e direção de Deus. Veja que, né, eles estão sendo direcionados e com limite, vai de uma parte a outra, e é assim para nós também, quando nós falamos de bênção, quando nós falamos de tomar posse da bênção, quando nós falamos então de nós estamos na batalha, nós sabemos as promessas, como ontem nós vimos, né, no devocional de ontem, que por sinal está aqui no canal. Se você não participou ontem, terminando esse, vai lá, volta aqui no canal, capítulo 15, tá? Nós vimos a respeito disso, tomar posse da promessa, nós somos filhos de Deus, todas essas coisas nós já sabemos. E hoje, o que nós podemos aqui aplicar? Que precisamos respeitar os limites, ok? E no verso 10, o que vai falar o verso 10? Fala a respeito da falha da conquista. Olha só, o verso 10 está escrito assim: porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até hoje. Eles continuam, né, a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravo. E aqui, gente, quero parar aqui um pouquinho. Eu acho que do capítulo todo, muitas coisas aqui a gente aprende, mas também eu acho que esse versículo, o último versículo, versículo 10, tem assim algo especial para tratar com a gente. Do que fala? Fala aqui de uma desobediência. E aí nós vamos entender o seguinte: uma obediência parcial, digo, a gente obedecer pela metade, acaba abrindo brechas espirituais. Os capítulos 17, nós vamos ver isso também. Mas hoje vamos ficar aqui no capítulo 16. Bom, eles tinham que expulsar todos os moradores da terra. Mas os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. E aí nós vemos o seguinte: quando eles chegam, e veja, gente, o povo de Deus é um povo só. Eles estão entrando na terra, eles estão tomando posse. A terra, a promessa está sendo cumprida, porque Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Então é assim, você pensar que todo o povo de Deus iria viver ali abençoado. Veja que os limites, quando se pensa em limites, é assim, eles tinham os vizinhos, e os vizinhos ali, nessa repartição, também o povo de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Expulsar todos os moradores, a terra é de vocês.
terra boa, mas vocês não devem se misturar com outros povos. Então, entrem, conquistem, e não é isso que Josué vem fazendo, nós vimos isso. Josué, lembra, você que já está aqui comigo mais tempo, lembra que os reis eram derrotados e eles iam, né, conquistando cidade por cidade, né, território por território ali, eles iam avançando, mas eles iam exterminando. Aí, algo que me chama a atenção aqui é que quando chega aqui nos filhos de José, é incrível, gente, mas eles vão desobedecer. E porque eles vão obedecer, então Efraim e a tribo de Efraim e de Manassés, que são os filhos de José, eles vão desobedecer, e isso vai trazer, vamos falar assim, um mal, uma complicação para todo o povo. Para quem conhece a história, né, do povo de Deus, sabe disso. Então, assim, para nós, o que nós podemos aqui aplicar? Aplica isso na sua vida. Não, tipo assim, vai obedecer, obedeça por completo a Deus. Deus está mandando você fazer dessa forma, faça. A bênção de Deus, ela exige de nós, Deus é Deus que abençoa, mas a bênção de Deus, ela exige de nós compromisso, responsabilidade, porque Deus é bom, gente, Deus é bom. Sabe, o melhor Deus ele dá para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam no Senhor, ele dá o melhor. Agora, quando tu pega aí, toma posse do melhor, você tem que ter responsabilidade. E dentro desse pacote aí está a obediência. E obediência por completo. Guarda isso no teu coração. As coisas de Deus, a direção de Deus não pode ser cumprida parcialmente. Não, tem que ser no total. Eles deveriam ter expulsado todos os intrusos aqui. Eles não deveriam, né, ter deixado. Porém, os cananeus viviam em Jessé. E eles não foram expulsos. Eles continuaram a viver no meio dos efraimitas até hoje. Mas são obrigados a trabalhar como escravos. Gente, a terra era bênção. Uma terra abençoada. Então, vamos guardar isso aqui. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus. Então, eu vou falar daquilo que eu tenho falado aqui no canal. A tua família é bênção de Deus. Sabe, você ter casado, ter constituído uma família, ter tido filhos, não é por etapa, né? Eu não sei, acho que foi aqui que eu falei isso. Quem casa, quer casa. Minha mãe falava isso. E não é assim. Quando eu me casei, aí passou um tempo, depois de 3 anos, né? Eu tive a minha primeira filha, e aí nós fomos construindo, e então nós vamos avançando. Na vida da gente é assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que nessa caminhada a gente caminhe em obediência. Diga amém se você puder. Obediência parcial não, completa. Obediência completa. E aí no título eu coloquei aí, herança com responsabilidade. É você tomar posse, mas tendo responsabilidade. Esse ato aqui que eles cometeram foi um ato irresponsável, porque isso vai gerar problema para o povo de Deus lá na frente. Então, independente de quão difícil seja a sua batalha aí, as questões que você tem que enfrentar, faça isso por completo, ok? Bom, como assim? Anota aí se você quiser, valorize a sua herança. Tá? Eles estavam recebendo lá a terra, mas a falta de obediência por completo acaba desvalorizando a herança que eles estavam recebendo.
ficar aqui, você vai entender isso. Então, valorize a herança em Cristo, que nós vimos Efésios capítulo 11, né? Acho que é isso, se eu não estiver enganada. Capítulo 11 de Efésios, nós vimos isso, a herança que nós somos o povo, somos o povo de Deus. Em Cristo nós somos o povo de Deus. Então valorize isso. Valorize, você já descobriu que você é filho de Deus, valorize, ok? Obedeça totalmente, não pela metade. É tipo assim, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas passaram, de fato, as coisas velhas elas têm que passar. E tudo se fazer novo. Não é alguma coisa, é tudo se faz novo. O linguajar, a maneira de se comportar, a maneira de como eu trato os meus negócios, a maneira que eu trato a minha família, tudo novo em Cristo. Por quê? Porque agora nós somos o povo de Deus. E sim, o povo de Deus, ele é diferente. E aqui é isso que estava acontecendo. Eles estão entrando, estão tomando posse, mas eles são um povo diferente. Eles têm um único Deus, aleluias. Um único Deus, eles têm a direção de Deus. E o Deus deles é um Deus forte, um Deus poderoso. Que foi esse Deus quem deu a terra a eles. Esse Deus vai à frente, eles vão conquistando. Então eles são diferentes. Eles estão derrotando todos os inimigos, todos aqueles que se levantam. Então nós também, a vitória já está sobre a sua vida. Por quê? Porque você é o povo de Deus. Amém? A igreja hoje precisa estar atenta a isso. A gente não pode ficar fazendo conchavo, abrindo mão. Não, vamos deixar isso aqui. Gente, em nome de Jesus. Então, é isso que eu falei. Às vezes você olha para um texto como esse, parece que ele não tem, assim, essa importância. Mas tem sim. Tem sim, tem algo aqui para aprender. E aqui, outra coisa aqui que eu anotei... Não aceite, presta atenção, não aceite inimigos convivendo dentro da sua vida espiritual. Não aceite, tá? A sua vida hoje, a sua vida pertence ao Senhor. E aí eu estou falando com você que já aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se você ainda não fez isso, eu convido você a aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E aí você, então, recebe a herança. Qual é a herança? Você em Cristo, você passa a ser povo de Deus, pertencente a Deus. Então Deus cuida, a herança, Deus te ajuda, mas é necessário uma nova vida. E a maioria das pessoas sem entendimento acaba não vivendo novo, né? Viver em Cristo é isso, é tudo novo. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu estava assim pensando, você já recebeu de Deus uma bênção e depois percebeu que não cuidou dela como deveria? Escreve aqui no comentário. Já recebeu? Algo assim que você fala, olha, Deus me deu tal coisa, mas eu não cuidei como deveria. Porque é isso que acontece aqui. É isso que vai acontecer. E nós vamos ver depois que os filhos de José, é incrível, gente, mas as tribos, né, os descendentes de José, eles são meio que causador, sabe? Capítulo 17, que é o próximo devocional, nós vamos ver isso. Eles são causadores e eles têm meio assim um negócio de querer as coisas com facilidade. Mas isso fica para o outro devocional. O que eu quero hoje é que você guarde no teu coração, abra o teu coração para isso, ok? Para você entender que Deus, nós vimos isso aqui, Deus, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, nós vimos isso dos versos 1 ao 4, né? Aqui é a herança dos filhos de José. Nós vimos também que Deus coloca limites
Deus nos abençoa, mas não é bagunçado assim não, entendeu? Deus coloca limite. E nós vemos também que nós não podemos obedecer parcialmente, e sim por completo. Então, o devocional de hoje, eu quero que você guarde isso no seu coração. São lições que a gente aprende, né? Quando a gente começa a ler, a fazer algumas anotações. Então, isso é importante que você deixe aí anotado. Anota também, né, sobre valorizar a herança em Cristo. Você é povo de Deus. Você não é qualquer um, não. Eita glória. Jesus pagou um alto preço, pela igreja. A igreja ela não pode se comportar como, tipo assim, aí tem gente que não gosta, né? Mas de verdade, cuidar, a igreja tem que cuidar disso, que é essa conviver, sabe, de boa com o inimigo. Não dá certo não, gente. Dá não. Fiquem atentos, obedeçam totalmente. E de repente, nós estamos aqui, vamos falar assim, nessa conversa aqui, de repente você tá aí, ó, acabou que recebeu algo e não cuidou bem. Pensa o seguinte, nesse devocional, sua família é herança, né? É conquista, vem de Deus para você. Você tem cuidado bem? De acordo com a direção de Deus? Sua família, o seu casamento, diga, a sua vida conjugal, a criação dos filhos, os seus negócios, o teu ministério, sabe? Não pode ser parcialmente. Nós vemos isso aqui, isso aconteceu, e o capítulo 16 nos mostra isso. Algo aqui não está legal. Por quê? Porém, os cananeus, verso 10, que viviam em Gezé, não foram expulsos. Eles deveriam ser expulsos. Não, eles não expulsaram, e agora eles vivem lá, né, no meio dos efraimitas lá. Mas eles são obrigados, eles então viraram escravos, né? Eles são obrigados a trabalhar como escravo. Mas, escuta isso aqui, Deus nunca deu essa direção aqui para eles. E é essa a questão. Às vezes a gente pode fazer as coisas, né, que a gente acha que a gente está certo, que deve ser assim. Consulte sempre Deus. Tá? Consulte sempre Deus. Afinal, você pertence a Ele. Às vezes a gente fala isso, eu pertenço ao Senhor, mas a gente sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Consulte a Deus. Sabe? Porque essa atitude aqui não está na direção de Deus. Ok? Esse é o devocional de hoje. Acho que é aquilo que eu deixei aqui anotado. É o que eu tenho para passar para vocês. Eu espero mesmo que o Senhor abençoe você, que algo de bom você tenha aprendido aqui. Deixa os comentários, que é para mim saber que você de fato está sendo abençoado por meio deste canal, ok? Deixa o teu like aqui também, compartilha, né? Tem que pedir isso aqui, compartilha. E você que ficou aqui até esse exato momento, até o final deste vídeo, eu convido você agora, gostou? Deixou o teu like? Agora se inscreve. Se inscreve aqui, aperta o sininho das notificações para que você seja notificado, ok? E nós nos vemos aqui no próximo vídeo, então. Tchau, tchau. E eu não vou editar esse vídeo. Se tiver muitas falhas aí, você já sabe que é igual a live. Tchau, tchau.